Terminou em São Januário, vitória gigantesca de um time que é gigante, o Vasco da Gama. Vasco vence o Cruzeiro por 2-0. O que falar dessa atuação do Vasco? É um Vasco cada vez mais maduro, é um Vasco cada vez mais entendendo o seu adversário, se adaptando ao seu adversário para vencer os jogos. Eu já quero começar o vídeo destacando, claro, o Fernando Diniz, que teve um trabalho muito importante hoje à beira do campo, mas também destacar a dupla de zaga do Vasco e como faz diferença você ter jogadores que são bem qualificados tecnicamente. Robert Renan e Carlos Cuesta. Que atuação da dupla de zaga do Vasco. Se hoje o Vasco não levou o gol, é claro, a gente tem que elogiar o time como um todo, que marcou bem em bloco baixo, em bloco médio, em bloco alto, mas a gente tem que elogiar esses dois jogadores. A dupla de zaga do Vasco não falhou no jogo de hoje, não entregou gols para o seu adversário, que era algo que o Vasco fazia muito. Você pegar aí um recorte de 10 jogos atrás, com o João Vitor na zaga, muitas vezes até com o Lucas Freitas, com o Maurício Lemos, o Vasco entregava gol todos os jogos. Hoje o Vasco passou em branco sem levar gols de um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro. O Vasco que inicia o jogo saindo na frente do placar, e isso faz uma diferença muito grande para o plano de jogo do Fernando Diniz, porque ele força o Cruzeiro a ficar, digamos que em alguns momentos mais com a bola, e atacar o Vasco, e o Vasco pode ficar marcando mais em bloco baixo. O que esse time do Cruzeiro faz muitas vezes para quem acompanha? O Cruzeiro recua um pouco mais, chama o adversário, entrega a bola e ataca muito em transição, ataca muita profundidade nas costas da defesa adversária, como eles tentaram fazer algumas vezes contra o Vasco, principalmente no primeiro tempo, e o Vasco conseguiu defender bem a sua profundidade. Então o Cruzeiro tentava essas infiltrações, tentava esses facões, e muitas vezes o Vasco conseguia ir bem neutralizar esse tipo de jogada do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que trabalha bastante dessa forma, então o Vasco conseguiu se adaptar. Você viu o Vasco marcando com bloco médio para baixo, após marcar o gol, marcando mais por zona, esperando o jogador que entraria na zona para aí sim o jogador do Vasco dar o combate. Um jogo muito bom mais uma vez do Barros, um jogo muito bom do Gumora protegendo a entrada da área do Vasco. Falar também sobre o jogo do Puma Rodrigues, que foi muito bom na lateral esquerda, não só pela inversão no lance do gol para o Paulo Henrique, mas o jogo completo hoje do Puma, ele conseguiu fazer um jogo equilibrado. Foi bem na defesa, no ataque apareceu, quase marcou o gol. O Paulo Henrique foi um pouco inseguro em alguns momentos na defesa, com alguns erros que ele não costuma cometer, mas no ataque foi lá, fez o gol, que é extremamente importante, também deu uma assistência no jogo de hoje. Um Léo Jardim aparecendo nos momentos capitais do jogo, momentos que o Cruzeiro, quem sabe, poderia marcar o gol. Léo Jardim aparecendo bem também. E aí você tem o Felipe Coutinho. Que falar sobre o Felipe Coutinho? Chover no molhado. O Felipe Coutinho é um jogador muito qualificado tecnicamente, é um jogador que é carimbado já em seleção brasileira, é um jogador que faz a diferença para qualquer time do futebol brasileiro. O Coutinho hoje, ele seria titular em qualquer um dos 20 times do Brasil. Não haveria discussão, qualquer outro jogador sentaria no banco para Felipe Coutinho, porque ele voltou a estar bem fisicamente. E futebol ele sabe jogar. Ele articula o time do Vasco, vem buscar a bola na defesa, tira o time do sufoco, ajuda na construção lá na frente. Poderia ter marcado gol de falta, poderia ter dado assistência. É um jogador extremamente qualificado tecnicamente. E o Verratti, que em alguns momentos briga com a bola, rapaz e tudo mais, teve sua importância também no jogo do Vasco hoje, nessa vitória, e eu vou destacar para vocês. Os detalhes desse primeiro gol do Vasco que você não percebeu. Bom, a gente tem aqui o Vasco fazendo algo que gosta muito do técnico Fernando Diniz, que é aglutinando muito os jogadores em um lado do campo. Assim você consegue ter superioridade numérica. Você vê até aqui nesse lance, o Robert Renan tinha avançado, mas já estava retornando para a zaga. Mas o Vasco tinha o Felipe Coutinho, tinha o Nuno e tinha o Puma Rodrigues. Eles vão elaborar essa triangulação. Do outro lado, você tem dando amplitude o Paulo Henrique. O Ryan tá por dentro. E você tem o Verratti fixando a zaga do Cruzeiro. O Verratti que vai ter muita importância ainda nesse gol. Mas um grande detalhe que faz total diferença nesse gol é o Puma Rodrigues. Porque enquanto tá saindo o passe do Nuno Moreira para ele, ele já tá quebrando o pescoço e vendo o Paulo Henrique livre lá do outro lado. Existe um timing correto para você quebrar o pescoço e você obter a vantagem sobre o time adversário. Você realmente tem uma leitura do que tá acontecendo no jogo, e o time é esse, quando o passe tá vindo para você, e aí o Puma Rodrigues tem essa percepção, quebra o pescoço, vê o Paulo Henrique, então antes da bola vir no pé dele, ele já sabe o que ele vai fazer, e aí quando a bola chega no pé do Puma Rodrigues, ele só ajeita o corpo e faz a inversão.
A inversão é boa e ainda conta com o erro do lateral do Cruzeiro, Kaique, que perde o tempo de bola. O Paulo Henrique consegue fazer o domínio e traz para a perna esquerda. E aí um detalhe, o Paulo Henrique é lateral direito, trouxe para a perna esquerda, mas ele deu uma assistência hoje com a perna esquerda e também marcou o seu gol com a perna esquerda. Então ele consegue trabalhar bem com esse nível de ambidestria nas duas pernas em determinados momentos. E aí o Verratti fixa o Fabrício Bruno e também fixa o outro zagueiro do Cruzeiro. Assim ele dá espaço para o Ryan, que já estava por dentro e agride a área. O Felipe Coutinho, que tinha iniciado a jogada lá com o Nuno e com o Puma, já tá agredindo a área, já tá dando peso na área. E aí já são 3 contra 3 dentro da área. O Ryan tem muita liberdade, o cruzamento talvez era até no Verratti, mas o Ryan é extremamente esperto, inteligente e se antecipa a jogada, pula e dá um cabeceio perfeito, indefensável pro Cássio. Esse é o fundamento certo. A gente cobrava muito do Ryan. Cara, aprende a cabecear, porque quando você aprende a cabecear, você vai marcar muitos gols. Você já tem a estatura, você já se posiciona bem. É só aprender o fundamento do cabeceio. E aí o cabeceio do Ryan sai perfeito, sem chances de defesa para o Cássio. Belo gol do Vasco, bem construído, com a cara do Fernando Diniz, dando essa importância pro Ryan. O Puma tendo esse detalhe de quebrar o pescoço no momento certo para ter um mapeamento do jogo, né? Antes da bola chegar no pé dele, belo gol do Vasco que abriu o placar para a vitória do Gigante da Colina. Já no segundo gol do Vasco, um detalhe muito interessante é o Vasco construindo com o Léo Jardim. O Léo Jardim participa dessa construção de jogo. Então você tem o Robert Renan aberto pela esquerda, o Cuesta aberto pela direita, dando essas opções de passe para o Léo Jardim. O Barros vem como esse cara de sustentação atrás dessa pressão do Cruzeiro, com o Matheus Pereira e com o Caio Jorge. E o Léo Jardim faz um passe simples no Robert Renan. Robert Renan levanta a cabeça, mapeia o jogo, vê quais são as melhores opções de passe, e isso aqui é treinado pelo Vasco, porque o lado esquerdo do Vasco se entende que é o lado de maior construção, onde você aglutina a maioria dos jogadores para trocarem passes e tentar atrair a marcação do adversário para aquele lado. E aí também é o que acontece. E aí o Robert Renan perfila o corpo, já viu o Paulo Henrique ultrapassando, ele faz o lançamento, o Robert Renan brinca de fazer esses lançamentos, toda hora ele encontra essas inversões, ele faz o lançamento, explorando essa linha alta do Cruzeiro, que tentava compactar uma pressão. E detalhe também, você tem o Ryan, que já estava jogando como centroavante nesse momento, você tem o Andrés Gomes, que era o ponta direita, atraindo essa marcação, a atenção da marcação do Cruzeiro por dentro, para liberar esse corredor para o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, muito esperto, percebe a indecisão do Matheus Henrique do Cruzeiro, que não viu ele chegando. O Matheus Henrique não teve a percepção que o Paulo Henrique estava muito próximo dele. O Paulo Henrique é um cavalo fisicamente. Então o Paulo Henrique, até com uma certa facilidade, consegue se antecipar, recupera a bola. E de esquerda, ele consegue perfilar bem o corpo, e de esquerda tira do Cássio, sem chance de defesa para o goleiro do Cruzeiro. Vasco 2-0 em cima da Raposa. Grande vitória do Gigante da Colina. Grande vitória do Cruz Maltino. E assim foi a vitória do Vasco sobre o Cruzeiro, cara. Mais um ponto aqui importante, né, da gente destacar do Verratti, é como ele é um cara muito voluntarioso. O Verratti tá em todos os cantos do campo. Hoje o Ryan também foi muito importante fechando espaços, ajudando o Paulo Henrique na recomposição, enquanto jogava como esse ponta pelo lado direito. E o Cruzeiro é um adversário, para vocês terem tamanho, dimensão da dificuldade que era o Vasco vencer do Cruzeiro. O Cruzeiro vem de 6 vitórias consecutivas. 6 vitórias consecutivas, cara. Não é que o Cruzeiro tá ganhando um jogo aqui, outro ele não. São 6 vitórias consecutivas. É o belo gol de cabeça do Ryan, que eu já destaquei para vocês como foi toda essa construção do Vasco no gol do Ryan. Calma, calma, calma. Ryan só pedindo calma. Continua assim, Ryan, marcando gol de cabeça todo jogo, pedindo calma. Cara, o Ryan tem estatura, ele tem 1,85 m, tem impulsão. E o cabeceio dele foi consciente. Tu vê que ele buscou esse cabeceio, era um cabeceio difícil, não era fácil. Não era fácil você acertar essa bola. E o Ryan tava lá pra conferir. A cada golzinho do Ryan é uma valorização a mais pra ele. A cada gol contra adversário grande, difícil, que ele decide jogo, é uma valorização a mais pra ele. Robert Renan muito bem na zaga, cara. Que jogo do Robert Renan. Que atuação dele. Parece que realmente agora o Vasco tem uma dupla de zaga. Esse lance aqui, o Léo Jardim quase matou o torcedor do Vasco do coração. Era uma bola tão fácil, acho que tava tão fácil que o Léo Jardim ele ficou desatento e quase comete o erro.
como é chata essa pressão do Cruzeiro, né? O Cruzeiro compacto é uma pressão que ele vai te espremendo, ele vai tirando seus espaços no campo. E aí teve algum momento assim no primeiro tempo que o Vasco teve que marcar realmente mais com o bloco baixo, aceitar um pouco essa pressão do Cruzeiro para depois sim tentar jogar. Cabeceio do Fabrício Bruno, ainda bem que ele errou, foi para cima. Bola bem bloqueada aí pelo Paulo Henrique. Cara, eu acho que ele tava no caminho, a bola bateu nele, né? Vê que ele nem faz muito movimento, mas foi uma paulada daquelas, vou te contar, meu amigo. Esse aqui o Paulo Henrique deu uma bobeada gigantesca, né? Ele cortou pra dentro pro funil, né? Pra entrada da área, ele não pode. Essa bola tem que afastar. Se não tem como, joga pra escanteio, mas não corre esse risco não de jogar ele pra entrada da área, porque poderia ter dado ruim. Matheus Pereira joga muito também, né? Você vendo lá do estádio, você tem uma real percepção dele, do Felipe Coutinho. Esses caras são muito diferentes. Matheus Pereira, Felipe Coutinho. Falta aí do Paulo Henrique em cima do Kenny Arroio. Fabrício Bruno é chato também nessas bolas aéreas, né? Mas o Léo Jardim tava lá, também o cabeceiro não saiu tão forte. Tava lá pra conferir e fazer a defesa. Ó o Verratti voltando, né? A se destacar, cara, a importância do Verratti. A gente sabe que tecnicamente não é um primor, mas o cara veste a camisa do Vasco e se entrega por aquilo ali. A gente sabe. E hoje é um destaque que eu quero dar. Como o time do Vasco foi muito aguerrido dentro de campo, sabendo a importância desse resultado. Se o Vasco jogar com esse espírito dentro, fora de casa, todos os jogos até o final do campeonato, a tendência é que a gente mais ganhe do que a gente perca. Mais uma finalização perigosa do Arroio para a defesa do Léo Jardim. Esse moleque do Cruzeiro é bom também, né? Que eles foram buscar. E aí o gol do Paulo Henrique. Não pode dormir, né? O Matheus Henrique ficou... Dormiu, né, no lance. Achou que tava sob o controle dele já essa bola. E aí o Paulo Henrique foi lá e roubou essa bola. Como dizem no futebol, bateu a carteira dele e... De esquerdinha, né? Uma assistência e um gol de esquerda do ambidestro Paulo Henrique. Olha só. Lateral direito e esquerdinha foi lá e cravou. Não tremeu, cara a cara com o Cássio, hein? O Ryan, como centroavante, é um jogador que ele dá essa velocidade, essa malemolência maior no ataque do Vasco. Hoje também que entrou muito bem, que a gente tem que destacar, é o Matheus França. Ele entrou no lugar do Felipe Coutinho e que esse moleque entrou marcando bem, cara, lá na frente. Eu já até havia destacado pra vocês. Pela cobrança de falta do Coutinho, hein? Por pouco não saiu o gol. O Coutinho tá batendo falta demais, tá batendo muito na bola. É o melhor momento do Coutinho em muitos anos jogando futebol. Mas que o Matheus França ajudou nessa marcação pressão do Vasco, e quem já tinha visto minha análise sabe que ele é muito bom marcando pressão, recuperando bola lá na frente. Ele dá um calo realmente na defesa adversária. Fez uma diferença gigantesca para não deixar o Cruzeiro ficar chegando perto do gol do Vasco. Chute aí do Marquinhos, que passou ano passado pelo Fluminense, esse Marquinhos, né? E aí o Andrés Gomes chapelando, depois sofrendo a falta. Já foi, né, Lucas Silva? Olha o Andrés Gomes aí. Colombiano que entrou no segundo tempo, dando velocidade. Boa bola do Felipe Coutinho pro David. Cara, o David não tava preciso hoje. Tem dias que o David, nesses chutes mais improváveis, ele faz os gols. A gente sabe como é que é. E tem dia que não, acontece. E nesse lance aí, grande defesa do Léo Jardim. Que essa bola rebatida pelo Paulo Henrique, né? O Robert Renan tinha levado o drible, depois o Paulo Henrique rebate essa bola, o Felipe Coutinho joga com elegância, que é bonito de ver o Felipe Coutinho jogando. Como é elegante o nosso pequeno mágico Felipe Coutinho. E esse lance aqui do Puma também foi criado pelo Felipe Coutinho, ele quase consegue marcar o gol pro Vasco. E é isso, cara. Vitória do Vasco sobre o Cruzeiro. O Coutinho ficou ali reclamando com o Puma, que ele queria devolução.
Grande vitória do Vasco em jogo importante, destacar o grupo todo que foi muito bem, Barros muito bem na marcação, no encaixe de marcação, o Moura, a zaga do Vasco eu já destaquei, o Paulo Henrique, o Andrés Gomes que entrou bem, o Matheus França que entrou bem, o David também que teve sua importância no jogo, o Felipe Coutinho que desfilou em campo, grande vitória do Vasco. E também quero agradecer a todo mundo que me encontrou hoje no jogo, que me tratou com carinho, cara, vocês são demais, amo vocês de coração mesmo, vocês são muito importantes aqui pra esse canal continuar funcionando, só funciona por causa de vocês. Tudo aqui que eu faço, o esforço que eu tenho diário dos vídeos é para trazer um conteúdo realmente de qualidade, diferente aqui para vocês, um conteúdo que você só vai encontrar no nosso canal. Obrigado de coração a todos vocês. Não vou me lembrar o nome, teve 2 caras que pediram para eu mandar o salve para eles, mas agora na hora do vídeo eu esqueci, mas vocês sabem quem eu tô falando, teve outras pessoas também. Muito obrigado, rapaziada. Abração do Francisco, nós fui.